Olá, amigos, bem-vindos ao canal, um excelente domingo e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Nossa também. Contamos com o apoio de São Pedro e Porto Ferreira, estamos dando início à nossa Astrologia Rosa Cruz, reunião número 74. O tema de hoje é confiança, fé. Continuando, de certa forma, o que dissemos na reunião sobre sincronicidade. Nós temos que aprender a confiar no tempo, no destino, confiar que tudo o que acontece é para o bem de todos. Então lembremos, bons aspectos entre Sol e Júpiter favorecem demais a nossa vida. Tudo acontece com muita facilidade. Quem não tem esses aspectos tem que aprender a construir agora, imediatamente, nesse instante. Então, a fé, principalmente quando ela está unida ao caduceu, a Mercúrio, às serpentes da sabedoria, e adquire as asas da inteligência e da intuição, para essa fé fica evidente que Deus é luz. Não é algo a ser questionado. Isso é um princípio, é um ponto de partida. E as imagens tradicionais do pentagrama, do triângulo com o olho, começam a emitir conteúdo, informações para a nossa consciência, para a nossa intuição. E fica claro também para nós que quem está na luz está no amor, e quem está no amor está na luz. Então o amor é uma forma de expressar, na prática, neste mundo, a vontade e a fé. Porque para amar verdadeiramente e perseverantemente, sem vontade e sem fé, o amor não se sustenta. Ele morre na primeira esquina. Ele não suporta a violência do mundo. Por o amor sobreviver, ele precisa de fé, vontade e esperança. Então, nosso amigo Júpiter, quando está trocando energia com o Sol, ou quando o Leão está trocando boas energias, energias positivas com o Sagitário, nós temos um impulso evolutivo gigantesco. Podemos poupar muitas encarnações. Quem sabe até não precisar encarnar mais, o que seria ótimo. Então nós temos aí a consciência amparada na confiança no poder do Altíssimo. Eu sei que a divina providência está em tudo e em todos e ampara todas as formas de vida. E isso patrocina, por tabela, um caráter ilibado. Porque eu sei que se eu não lapidar o meu caráter se tornar luminoso, eu não mereço a confiança do Altíssimo. Eu sou uma ovelha desgarrada. Então eu preciso voltar ao rebanho, no sentido de me recolocar como filho de Deus. Parar de ser o filho pródigo, viver longe, sofrendo. Tenho que me reencontrar com o meu Criador o mais rápido possível. E Júpiter e Sol, a vontade e a fé, ajudam muito a trilhar esse caminho. Então, eu vou desenvolvendo uma plenitude de consciência e bondade no coração. A mente e o coração caminham de mãos dadas. Eu vou eliminando toda a maldade cardíaca. E a minha mente passa a viver numa espécie de estado de oração e gratidão. Dúvidas, preocupações vão se dissipando. Cristiana Alonso. Essa pessoa que eu vou chamar aqui, ela é estranha, né?
Eu nem sei porque eu sou amigo dela, ela é muito estranha. Porque ela tem Sol, Trígono, Júpiter. Ela tem Júpiter na casa 5, Trígono, Sol na casa 9. Ela nem devia ter encarnado, não sei o que aconteceu, ela se distraiu e encarnou. Essa é uma característica dela, extremamente distraída. E, ao mesmo tempo, ela tem cauda de dragão em Libra. Tem Vênus em Escorpião, conjunção Netuno, na casa 7. Então, às vezes, ela não tem confiança em si, ela se atrapalha, ela fica com medo, ela se sente oprimida. Se eu ofendo ela, ela leva a sério. Então, na hora que eu agrido a Cris, parece que Deus deixou de existir. Cris, vem cá. Como é que funciona isso? Como é que você pode confiar em Deus e, ao mesmo tempo, ter crise de inseguranças? Meu, explica isso pra gente. Oswaldo, em primeiro lugar, quem te deu liberdade para falar todos os detalhes do meu mapa? Isso não se faz. Você está me expondo aqui em Não, público. mas é para te deixar insegura, justamente. Mas você não vai deixar insegura não hoje. Oba, vamos lá então. Eu fico insegura quando eu tô com sono. Certo. Tá Não, com é sono sério. agora? Não tô. Mas assim, brincadeiras à parte, mas para a gente ter segurança, a gente tem que estar no nosso eixo. Nós temos que estar conectados, corpo, mente, espírito. Quando você está no seu eixo, você começa a ter essa segurança, independente de aspectos outros aí do mapa. A questão é que nós, hoje em dia, somos seres fragmentados, desconectados. O mundo externo nos puxa para fora, nos distrai, e se a gente se deixa levar, não tem um momento de recolhimento, de conexão, de reintegração, mesmo que com aspectos bons, você vai sair por aí no mundo fazendo besteira. E por que você faz besteira? Porque eu, às vezes, não sou muito cuidadosa para cuidar de me reconectar dessa maneira. E sabendo tudo que você sabe, por que você não é cuidadosa ou relapsa? Deveria ser mais, né? Estou Esse procurando. Essa conjugação verbal é horrorosa. Eu deveria, eu poderia. Não, olha, eu tenho passado os meus dias com mais sincronicidades. Então, o que acontece? Estou sendo mais cuidadosa em ter esses momentos, em me recolher, em me reconectar, porque eu vejo que faz bastante diferença, não só para o nosso dia a dia, mas para a nossa evolução encarnatória de maneira geral. E o que você recomenda para os nossos amigos que nos acompanham para lidar com suas inseguranças e aumentar a confiança em Deus? Lembrar que, independente do que aconteça na nossa vida, a vida sempre quer o nosso melhor, sempre está ao nosso favor. Mesmo que você não entenda no momento, tudo, sem exceção, que está acontecendo para você é para o seu bem, é para a sua evolução, é para um lugar melhor que você vai. Mais alguma coisa, Cris? Eu acho que é isso, né? É isso? É. Você promete que amanhã vai ser menos insegura, independente dos meus ataques Eu malignos? não prometo nada. Quem promete é porque não tem fé. Porque eu sou seu amigo para te testar. Eu tenho fé em Deus que tudo caminha para melhor. Então pronto. Tá, não é meu isso. Obrigado, Cris. Porta estreita. Então, esse é um problema. A porta é estreita. E a gente quer moleza. Quando começa a funilar, a estreitar, a gente fala, deixa para depois. Na próxima encarnação eu resolvo. Não é agora. Desculpinhas. Vamos lá para o nosso querido mandala zodiacal. Maravilhoso, espetacular. Estreita é a porta que conduz à salvação. Poucos passarão por ela. E larga é a porta que conduz à perdição. E todo mundo vai para ela, para a perdição. Aliás, tem um filme maravilhoso do Sam Mendes, chamado Estrada para a Perdição. Sam Mendes, grande diretor inglês,
leonino com formação shakespeariana. Assistam os filmes de Sam Mendes, por favor. Trajetória espiritual estrangulada, é isso mesmo. Não é fácil estar na carne e viver para o espírito. Há uma contradição. São Paulo fala isso várias vezes. O meu espírito pede uma coisa, minha carne pede o contrário. Como é que eu faço? Meu Deus! Pois é uma crise mesmo. Tem que viver essa crise. É a passagem pelo deserto. Mas se eu mantenho crenças limitantes, valores engessados, se eu acho que eu tenho razão, aí eu não tenho salvação mesmo. Toda pessoa que acha que tem razão, não dá nem para dialogar. Fanatismo e ceticismo turvam a consciência, mutilam as asas de Mercúrio, as asas do pensamento, redundam em cinismo e intransigência. Eu passo a não acreditar em nada e nem aceito que o outro venha me dizer o que é ou o que não é. Eu viro um monolito intransponível, uma muralha. Então, são almas que vivem algemadas no seu destino e vivem reclamando, resmungando, mas não fazem nada para mudar as coisas. Maria Gabriela, você que é uma fanática da Fraternidade Rosa Cruz, vem aqui. Hoje eu vou deixar todo mundo de saia justa. Maria Gabriela, você é uma pessoa que tem muita convicção moral, você tem certeza das coisas. E isso te leva muitas vezes a ser meio fanática, quase um assédio doutrinário. Você não se conforma da pessoa não crer em Jesus. Nossa, parece... Estou me sentindo um testemunho de Jeová. É, às vezes você parece. Como é que... Testemunho de Jeová. Talvez frequente esse canal. Então, agora você vai me explicar, sua fanática. Como é que você mantém essa convicção, que é linda, essa fé absoluta, mas respeita a tolice, a ignorância, a falta de fé, até o caminho da perdição que o outro escolheu, sem querer salvar a alma. Você tem mania de querer salvar as almas. É lindo do ponto de vista, poxa, cristão. Mas às vezes fica uma coisa chata, você concorda? É. Então, qual é o equilíbrio entre ter uma crença clara e também, ao mesmo tempo, respeitar a ignorância, a escuridão da alma do outro, sem querer interferir de frente? Eu percebo que a questão é o silêncio. É o silêncio e a misericórdia. Não adianta você falar suas verdades, porque nós esquecemos da onde nós viemos. Nós esquecemos o trajeto espiritual que nós fizemos ao longo de tantas gerações e tantas reencarnações para chegar até aqui, como eu cheguei, como estudante Rosa Cruz. Então, eu não posso ser de uma maneira agressiva e achar que a minha verdade vai ser a do outro. Eu tenho que ficar em silêncio e oração e prontidão para quando alguém me solicitar alguma informação, eu ter alguma coisa para oferecer. Quando for solicitado. Eu aprendi isso com as minhas experiências, lógico, não fazendo isso, mas cheguei à conclusão que é a melhor maneira de agir. Então, uma questão didática, Maria Gabriela. Quando você vai transmitir para a pessoa que te perguntou, que te questionou, você vai passar alguma informação, em que medida você elege de fato o que a pessoa precisa ouvir ou aquilo que você quer falar e enfiar na cabeça dela? Nunca é o que eu quero falar. Você tem que perceber, você tem que fazer uma conta muito rápida e aí eu tenho Mercúrio em Libra que faz essa conta rápida. Aquela pessoa tá na minha frente, às vezes sofrendo, e até o que ela está precisando e não o que eu quero. O que eu quero não cabe ali.
A gente tem que entender que a fé, ela é diferente ou ela não tem absolutamente nada a ver com o pensamento. Que ela tem muito mais a ver com o que eu falei na outra aula sobre consonância das almas, das 3 almas, alma intelectual, alma emocional e alma consciente. Nesse fato, quando as almas estão em consonância, acontece aquele movimento sincrônico que você disse. E as coisas se dão. E o milagre é percebido. Não é preciso que você raciocine, faça um movimento de conta e coloque peças ou livros ou argumentos para convencer absolutamente ninguém. Muitas vezes é só uma postura sua, de alma, de estar ali em prontidão, silenciosamente orando e abrindo mão de qualquer desejo de se impor. Então a empatia e a comunhão espiritual é o ponto de ligação. Isso. O mais difícil nessa situação é que muitas vezes nós somos convidados a estar perante pessoas que estão sofrendo muito e não há muito o que fazer. Porque você sabe que aquela pessoa está só despressurizando e falando coisas para relaxar de alguma maneira, mas ela não está naquela pegada de querer resolver o problema ou assumir a responsabilidade. Então, você tem que meio que... Eu ponho tela de descanso, sabe, do computador, que passa as cachoeiras assim, né? E fico sorrindo, né? E, às vezes, respondo com algo que não tem absolutamente nada a ver. Às vezes, até para mostrar a incoerência daquela situação. Que a pessoa está reclamando, mas ela não está se comprometendo e se autorresponsabilizando. Mas esse assédio doutrinário, ele é muito comum. Não só dentro da fraternidade, como dentro de todas as instituições que têm uma pegada religiosa ou espiritualista. E o assédio doutrinário num casal? Às vezes um não quer fazer a cabeça do outro? Sempre. Sempre há isso. Sempre há isso. E chega um momento que você tem que abrir mão também. Você vai até um lugar, depois você solta. Então, você tem 3 planetas em Libra, Mercúrio, Saturno e Plutão. Sim. Na casa 10. Sim. Você faz assédio doutrinário no seu parceiro. Você deixa que o parceiro faça assédio doutrinário em você? Possivelmente não. É interessante isso, porque é sempre uma relação de poder. Até um determinado momento é uma relação de poder. Aí chega um momento que você não consegue mais fazer assédio moral com o outro. E aí você tem que abrir mão. Eu acredito que o desapego, inclusive desse poder, é o único caminho para a gente continuar convivendo. É preciso abrir mão. Então, como é que você faz, Maria Gabriela, para incentivar a pessoa a seguir o caminho dela e não seguir o seu caminho? Eu passei a ficar mais em mim mesma. Antes eu convidava muito para ler junto, para estudar. Vamos fazer grupo de estudos, vamos fazer grupo de estudos. Agora não. Agora eu faço as minhas paradas, ele faz as deles, a dele, que ele quiser, e ele fala, a gente podia ler o Anônimo. Hoje mesmo ele falou, vamos ler o Anônimo? Ele convida. Mas eu tenho tantas outras coisas para fazer que realmente eu abri mão, sabe? Dessa, vamos estudar, vamos estudar. Eu achei até bonitinho, eu vou contar para vocês aqui. Hoje ele falou assim para mim, sabe o pessoal do Rio de Janeiro? Vou fazer propaganda aqui da Fraternidade Rosa Cruz do Rio de Janeiro. Ele não responde as lições como deve. E aí o pessoal do Rio de Janeiro mandou um e-mail perguntando, nós fizemos alguma coisa para você não cumprir as lições? Achamos de uma atenção e de uma amorosidade tremenda. Quando a gente for um centro, a gente quer ser igual a vocês. Oba, legal. É isso. Muito obrigado, Gabi. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Toda relação, entendo isso, é uma relação de poder. Que há assédio em todos os níveis. Sexual,
mental, emocional, psicológico. Muitas vezes chega até a tortura. A questão é ter consciência disso. E ser honesto, colocar isso na pauta, conversar sobre isso, sobre quem tem mais poder, quem oprime, quem se submete, quem é sujeito e quem se assujeita. Por quê? Porque há dualidade em todas as coisas. Nós vivemos na dualidade. E na medida que refletimos, que pensamos sobre essa dualidade, essa bipolaridade, nós vamos caminhando para a unidade. Mas tem que vivê-la. E as relações entre seres humanos, entre casais, entre amigos, é o palco para que isso se desenvolva. Então, temos outro eixo fascinante que envolve a dúvida e a fé, que é o eixo Gêmeos, Sagitário, envolvendo Mercúrio e Júpiter. Sei ou não sei? Eis a questão. De tudo aquilo que eu li, que eu aprendi, que eu vivi e que experimentei, o que de fato eu posso confiar? Há algum fundamento essencial que eu posso basear toda a minha vida? Ou é tudo vago, temporário, impermanente, provisório? E aí? Ricardo Leme, Dr. Ricardo, todos nós temos nossas crenças e nossas dúvidas, nossas descrenças. Qual é a importância de ter crenças e, no seio dessas crenças, alimentar dúvidas para dinamizar a própria crença, né? Para fermentar a crença, para não ficar uma coisa dura, impenetrável, imutável. Porque esse é o risco da crença. Aquilo já está definido, é uma verdade estabelecida, você nunca mais volta a rever aquilo, né? Não é perigosíssimo? Você fala um pouquinho para a gente sobre isso? Falo. Obrigado. Vou esboçar uma percepção muito simples, muito modesta, porque eu acredito que esse território da crença e da descrença, ou daquilo que eu acredito e o que eu não acredito, ou daquilo que eu sei e o que eu ainda não sei, eu acho que é o principal palco a partir de onde o exercício da humildade possa acontecer. E a humildade, segundo Corinne Line, é um poder espiritual que desperta naquele que se esmerou suficientemente, quando ela se refere à hierarquia de Touro, né? Nos 12 dias sagrados. Por quê? Porque tudo aquilo que eu sei é como se fosse um conteúdo que gravitacionalmente veio até mim e me orbita. Eu componho, eu represento. Tudo aquilo que eu não sei é como se fosse algo antigravitacional em relação ao meu ser. Escapa de mim, vai para além, não me compete. E por eu não saber, eu posso até evitar aquilo que, na medida em que eu não sei, aquilo não me procura. Então veja que interessante. Se além do meu saber eu cultivar uma qualidade, uma atitude humana que permitiria um conhecimento de segunda ordem, um conhecimento de uma qualidade superior, esse conhecimento pleno aconteceria de uma forma muito natural e silenciosa. Que forma é essa? É acrescentar a tudo aquilo que eu sei uma pitada de não saber. Quando eu acrescento uma pitada de não saber, e quanto mais isso for tolerável para cada um, cada vez quantidades maiores de não saber podem ser incorporados ao nosso ser, alguma coisa acontece. Tudo aquilo que eu não sabia, eventualmente tudo aquilo que eu negava, se mostra para mim com um determinado aspecto. Esse não saber me visita. E a própria leitura de um texto sagrado, como na casa de meu pai tem várias moradas, favorece a comunhão com qualquer ser que fale uma linguagem diversa daquela minha. Eu consigo adentrar aquela morada e perceber a dimensão daqueles quartos. É só a partir de um não saber que essa vivência se faz possível. E é curioso que a própria natureza, de alguma forma, ilustra isso. A gente pode falar sobre isso cientificamente, porque tem gente que só acredita quando se fala cientificamente. E isso é uma analogia, isso pode ser posto em
relação àquilo que fisicamente a gente entende do ponto de vista da composição do universo. A matéria, como a gente conhece, tem um comportamento gravitacional. Ela se aglutina, ela pode ser tocada, ela responde a leis de atração, de ação e reação. Só que essa matéria que cientificamente a gente conhece como gravitacional é a ínfima parte daquilo que de fato representa o universo. Ou seja, 4% de tudo aquilo que a gente entende como fazendo parte do universo, como a ciência concebe, diz respeito a essa matéria como a gente conhece. E ela tem esse poder gravitacional, cristalizante. Uma outra porção enorme do universo, que nós não sabemos definir, nem a ciência, mas a ciência tem o hábito de, mesmo não sabendo definir, nomear, porque dá uma impressão de que se sabe, né? É uma outra matéria que, por não saber, por ela não se comportar como a matéria que a gente conhece, palpável, é uma matéria escura. É alguma matéria que a gente sabe que existe pela relação que os planetas guardam entre si, mas a gente não sabe do que se trata. 20 e tantos % é essa matéria. E 70 e tantos % do universo é essa outra instância energética, que é a energia escura. E tanto essas duas substâncias que nós não sabemos do que se trata, apesar de nomeadas, têm um efeito diverso dessa matéria como a gente conhece. Tem um efeito antigravitacional. Ou seja, é tudo aquilo que coloca o próprio universo num processo de expansão. Então, por analogia a esse entendimento da ciência, da natureza, a gente pode perceber que tudo aquilo que escapa à nossa compreensão, a despeito da gente perceber, né, a gente pode conceber como seria estar lá, como seria pensar assim. E nesse conceber, nesse permeabilizar-se, nesse colocar-se à disposição para as coisas poderem ser diferentes daquilo que você vive, o seu entendimento, ele acalma. A sua presença silencia. A sua animalidade e instintividade se torna menos reativa. Porque eu não preciso provar nada, porque o próprio movimento de cada pessoa configura uma experiência de acordo com aquilo que ela tem como crença. Ela manifesta aquela crença de uma forma sincrônica. E eu começo a progressivamente entender a frase a partir da qual você começa hoje o nosso encontro, que curiosamente é uma das frases que Steiner começa uma das suas orações, né? Que é preciso entender que tudo aquilo que nos vem, vem por um motivo espiritual. Esse é um exercício de não saber, esse é um exercício de entrega. Esse não saber, ele favorece demais a forma como a gente lida com as situações que acontecem. Né? Mas, bom, então, vamos pensar numa coisa meio terrível. Vamos. Você tem cauda de dragão na casa 9 e cabeça de dragão na casa 3, correto? Sim. Cauda em Libra e cabeça em Áries. Sim. A cauda na 9, eu também tenho cauda na 9, tende a gerar crença limitante. Quase que um fanatismo, às vezes, quando você descobre algo fascinante e belo. Você adota como verdade suprema. Nesse sentido, qual é o risco de transformar a astrologia em crença limitante? Não no seu caso pessoal, mas qualquer um de nós. E um sistema de julgamento do outro. E você acaba esquecendo que o outro é um espírito. E você acha que ele é simplesmente um molde estampado no seu tema natal. Ele vai responder exatamente aquilo que está escrito no tema. Sim. Qual é o risco de transformar, então, a astrologia ou a própria ciência em crença limitante? O risco está na grade curricular de todos os lugares do mundo e a forma como pedagogicamente a gente é preparado para aprender sobre a vida. Praticamente todos os momentos pedagógicos são de reprodução. A pessoa faz, você copia. Então você aprende um modelo de interpretar o mundo a partir de como entendem aqueles que já estavam aqui. Não existe uma liberdade do pensamento. Então quando algo é dado de uma forma tão estática, não há espaço para você ser quem você é. Então, se você aprende na primeira série, na segunda série, na terceira série de uma determinada forma, para você se libertar disso,
Você precisa se encontrar num lugar onde você não se importa mais como os outros pensam. Mas como fazer isso num ambiente onde todo mundo foi treinado a pensar a partir de determinados padrões? Então, quando você aplica uma grade curricular, uma pedagogia do aprendizado a matérias do mundo físico e funciona, né? A ciência responde muito bem a isso, porque ela pode ser reproduzida em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, em qualquer laboratório. Quando você encontra uma linguagem simbólica, uma linguagem astrológica, uma linguagem filosófica, você corre o risco de cristalizá-las também. Só que, se você se limita no entendimento desse corpo simbólico, desse corpo astrológico, você também se limita naquilo que você pode ser comunicado a partir dele. Para linguagens simbólicas, para linguagens que não sejam científicas, materialistas, o não saber é muito importante para que você acesse a pergunta fundamental. Por que a pergunta fundamental? Porque você disse bem, em algum outro momento, a pergunta porta todas as respostas. Por que ter a pergunta é melhor? Porque tendo a pergunta, você pode escolher qualquer resposta e caminhar na direção daquela resposta. E observar como a vida responde àquela resposta que você escolheu. Mas você tem a pergunta e por isso você pode voltar e buscar outra resposta. Infeliz daquele que só tem uma resposta para a pergunta. Seja qual pergunta for. Essa pessoa está indisponível e corre o risco do radicalismo. Essa pessoa vai se irritar, vai se incomodar, vai se importar. E a gente tem que deixar o tempo da pessoa que aconteça. Quem somos nós para tolher a liberdade do outro? Agora, sim, a Casa 9 pode ser um arcabouço de princípios filosóficos e espirituais, eventualmente até um aprisionamento, como você propõe do Nó do Sul. Né? Por isso, quem tem essa possibilidade é muito importante para que se derrame até a Casa 3, no seu Nó do Norte, ele silencie para esse saber e se entregue ao não saber. E sempre que se perceber professoral, se questione. Eu estou falando isso para quem? Para ser reconhecido ou porque realmente isso pede que seja manifesto? Porque esse eixo nodal é um eixo de comunicação daquilo que está na Casa 9 e expressão a partir do convite que se encontra na Casa 3. E se isso for feito de forma profana, a pessoa vai ser calada. E esse calar-se pode ser um emudecer porque ficou com dor de garganta, mas pode ser um ser discriminado totalmente e perder o crédito do exercício do verbo. Que é do que se trata a vida. A vida toda se trata de exercitar o verbo. Então, quando o Tarkovsky põe o menininho deitado no chão olhando para cima da árvore, ele está fazendo a pergunta fundamental. Como eu estou exercitando o meu verbo? Como eu estou participando da criação? A partir de como eu me coloco no mundo, a partir daquilo que sai da minha boca, que já foi dito que é o que eu tenho no coração. O não saber, eu acho que é o grande ingrediente. Você vê essa fala que tem na pessoa de Agostinho, né? Quando me perguntam o que é o tempo, eu não sei. Se me perguntam o que é o tempo, eu não sei. Se não me perguntam, eu sei. Tem um monte de coisa que se não perguntarem para a gente, aquilo só passar por nós, a gente tem a sensação clara do que se trata. Mas quando alguém pergunta a respeito daquele assunto e nós precisamos nos utilizar do verbo para expressar o nosso conhecimento a aquele respeito, às vezes a gente tem uma dificuldade enorme. Por quê? Porque eu quero ser conveniente com quem escuta? Porque eu sou inseguro em relação aos meus pressupostos? Porque eu sou um radical no meu entendimento e gostaria de falar algo que está além do meu entendimento? Não é curioso? Então, cultivar o não saber, né? Cultivar o não saber e a leveza com essas crenças, permitir que essas crenças sejam porosas para que alguma vitalidade as envolva, alguma coisa se interesse por elas, né? E não simplesmente seja uma carcaça que a gente carrega e quer impor aos outros, porque funcionou para a gente. Valeu, Ricardo. Valeu. Maravilha. Obrigado. Obrigado a você.
O que disse a nossa amiga sagitariana Clarice Lispector? Mude, mudar sempre, a vida é mudança. Porém, comece devagar. Olha que lindo, sagitariana. A direção, a flecha de Sagitário. Porque a direção é mais importante que a velocidade. Isso é um banho na nossa ansiedade, no nosso imediatismo. É um banho de purificação. Pensar nesse signo. Para onde eu estou apontando? Se eu não sei nem para onde eu estou indo, para que a pressa? Muito obrigado, pessoal. Alguma pergunta? Muito bem. Obrigado. Continuaremos na próxima reunião e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.